Olá, pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta, e como eu disse na semana passada, gente, essa semana temos mais uma convidada espetacular, que eu inclusive estou conhecendo nesse podcast, mas pelo que tema que ela mandou, eu já vi que ela deve ser porreta, tá? Então, o nosso tema de hoje vai ser comunicação não violenta, construindo segurança psicológica e antifragilidade, gente. Olha, não deixem de curtir nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e ouvir a gente no Spotify. Então, eu vou chamar aqui com muita honra e gratidão, Elaine Chaga Vianas. Elaine, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Seja bem-vinda, fica à vontade. Gente, a Elaine, ela trouxe aqui, eu não sei se vocês vão lembrar, vocês que seguem a gente, eu tinha uma miniatura da Carla aqui, né? Então, a Elaine trouxe uma girafa. Então, eu já vou começar assim, Elaine, perguntando o que é essa girafa, gente? Antes de eu até falar quem é você, fala para mim o que é essa girafa. A girafa, o nome dela é Mafalda, tá? Mafalda? É. Ela tem cara de Mafalda. E ela me acompanha em todos os grupos e em todos os lugares que eu vou para divulgar a comunicação não violenta. Eu levo a Mafalda porque ela fez parte dessa história e porque a girafa é o símbolo da comunicação não violenta. É o símbolo escolhido pelo criador, pelo Marshall Rosenberg, como o símbolo da ciência. Que legal, gente, que legal. Gente, olha só, a Leilane já entrou com uma girafa aqui na mão. Eu falei, gente, o que é isso, né? Achei que ela ia trazer mais bichinhos de pelúcia. Agora eu já entendi. Conhecimento é tudo. Vamos lá, gente, quem que é a Elaine? A Elaine é uma facilitadora entusiasta da CNV, que é a comunicação não violenta, já peguei a cola aqui com ela, e designer organizacional. Mais de 20 anos atuando em gestão de tecnologia e gestão empresarial, conduzindo equipes de variados tamanhos e projetos de natureza múltiplas, em ambientes públicos e privados. Sua missão é diariamente contribuir para que os ambientes corporativos promovam o bem-estar das pessoas e a confiança nos relacionamentos, como fatores determinantes para o bom desempenho e sucesso de longo prazo. Que legal, Elaine, muito legal a forma como você abordou aí, falar de quem é você, que é como você atua na realidade, não os diplomas e os títulos. Gosto bastante. Então, já começo parabenizando por inovar a forma de se apresentar. Elaine, conta pra gente um pouquinho, né? Eu brinquei antes um pouquinho da gente gravar, eu falei, meu pai não pode ouvir esse podcast, porque a gente sempre liga a comunicação a uma coisa assim, as pessoas não sabem se comunicar, né? As pessoas têm dificuldade de se comunicar, isso foi a vida inteira. Não sei se hoje está menos ou mais, mas vou depois te perguntar isso. Você falou um pouquinho de segurança psicológica. De garantir a segurança psicológica. Nós vamos falar da comunicação violenta em todos os aspectos aqui, né? Assim, não só dentro de empresa, mas fora, no dia a dia, de todos os aspectos. Então, quando você fala de materialização de uma segurança psicológica nessa comunicação, o que você quer dizer com isso? Quando a gente fala em segurança psicológica, parece uma coisa meio sutil, assim, meio fluffy, né, que você não consegue pegar. Como que a gente faz segurança psicológica, né? Como que cria isso? E a comunicação não violenta é uma coisa mais prática, é uma coisa que a gente consegue se ver fazendo e ver o outro também exercitando. Então, é uma coisa que a gente consegue colocar em prática. O que é a segurança psicológica? É aquele ambiente onde as pessoas se sentem seguras, entendem que aquela equipe onde elas atuam é confiável para que ela possa se mostrar sem medo, né? Para que ela possa ser quem ela é de fato e poder falar abertamente de como ela se sente, dos seus medos, das suas inseguranças, errar, né? E poder consertar os erros, mas de uma forma acolhedora, uma forma que seja respeitosa, cuidadosa. Como que faz isso, né? Essa é a dúvida. E a comunicação não violenta é uma ferramenta que ajuda muito nessa construção. Então, você falou duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, a comunicação não violenta ajuda nisso, e eu vou te perguntar o que é essa comunicação. Mas antes, queria fazer uma outra pergunta. Você falou em errar. Muitas vezes as pessoas não contam os seus erros com medo da receptividade dessa fala, né? E aí, porque tem muita coisa às vezes em jogo, né? Tipo, tem um cliente em jogo, tem um amigo, tem um relacionamento, tem algumas coisas assim que a gente que podem não ter continuidade decorrente daquela abertura que você faz.
E aí eu queria te fazer uma pergunta em cima disso, antes de fazer o conceito mesmo. A gente ouve muito dizer que nem tudo é para ser dito. Nem tudo você tem que falar, né? Nem tudo você precisa falar. Nem tudo você tem ou precisa devido a você se proteger ou devido a se comunicar. Qual que é, na sua opinião? Ou, porque dentro de um ambiente empresarial, a gente ouve muito isso. Você não quer saber da sua vida pessoal. Da sua vida pessoal, você cuida dela. Né? Mas é um ambiente que a gente mais convive. Né? É um ambiente que a gente abre... Eu, como gestora, está lá, a porta está aberta, eu recebo, né, a pessoa chora, eu sou perceptiva. Eu olho para a pessoa e falo assim, pô, você não está com a cara muito boa hoje. Aí a pessoa começa a contar. Né? Mas isso dizem que é ruim. Qual é a sua opinião sobre isso? É ruim o quê? A pessoa falar dela mesma? Dela mesma. Então, tem um pouco essa cultura ainda, isso está caindo um pouco, eu acho que já existe um movimento de reumanização, né, dos espaços de trabalho, de integralização do ser humano, né, porque como assim você entra no ambiente de trabalho, você deixa penduradinho num cabide lá a sua vida pessoal? Ela fica separada de você? Não é assim que funciona. Quando você entra, você traz toda a sua bagagem. Então, o que você está vivendo, mesmo que você não fale sobre isso, isso impacta na sua atitude, na sua fala, inclusive na sua entrega. Por isso que tudo isso contribui para desempenho também, entendeu? Porque se eu não posso cuidar daquilo que me impacta, como que eu vou cuidar das outras coisas em volta, né? Do meu fazer, daquilo que eu tenho para entregar. Como que eu vou gerar resultado, né? Se eu não estou conseguindo cuidar daquilo que está me afetando. Exato. E o conceito de comunicação não violenta, qual que é? Se eu fosse conceituar para quem está ouvindo a gente, porque às vezes vai cair tipo, a comunicação violenta, não bater, não sabe, aquela coisa assim. Qual é o conceito de comunicação? Qual é o conceito assim, técnico de comunicação não violenta que você trabalha dentro das organizações? Então, a comunicação não violenta, ela apareceu, né, na pesquisa do psicólogo Marshall Rosenberg, que foi o esquematizador da CNV, enquanto ele tentava responder algumas inquietações dele mesmo, né, porque ele viveu muita violência na infância dele, ele veio fugido da guerra, né, para os Estados Unidos, ainda criança. Chegou nos Estados Unidos, teve um conflito racial na frente da casa dele, morreram 40 pessoas. E ele ficou 5 dias sem poder ir para a escola, sem poder sair de casa. Inclusive, quando ele foi para a escola, ele apanhou no primeiro dia de aula, porque ele era judeu. Né? Então, assim, ele conviveu com a violência desde muito cedo e, ao mesmo tempo, ele via na família dele pessoas que também sofriam com toda aquela violência da guerra e ainda assim não odiavam os seus perseguidores, sabe? Eram compassivos, cuidavam umas das outras. E ele, então, cresceu intrigado com isso. O que afasta a gente do nosso lado compassivo, que ele sempre acreditou que era a nossa natureza, né? E o que faz com que algumas pessoas permaneçam compassivas, mesmo frente a adversidades grandes, né? E ele foi estudar psicologia para isso e tudo. Então, ele entendeu, Carla, que é uma forma de pensar aliada ao uso da linguagem que a gente se habituou, que se constitui numa comunicação que afasta a gente, que separa a gente, que é essa comunicação que ele chama de alienante. Ele nem fala que é violenta, ele fala que ela é alienante. Por quê? Porque ela afasta a gente da nossa essência, e quando eu faço isso, eu afasto o outro de mim e me afasto do atendimento àquilo que eu mais desejo, das minhas necessidades. Então, ele trouxe a comunicação não violenta e ele fala assim, nós não estamos aprendendo nada novo, a gente já conhece isso, só que a gente esqueceu. Né? Então, é como a gente relembrar que a gente é conectado com essa essência compassiva e que a gente precisa uns dos outros e usar, então, a nossa habilidade de linguagem para trazer luz para a nossa comunicação, para que a gente, então, busque se conectar e não se separar. Entendi. Isso eu acho muito importante. Quando a gente fala assim, deixar para trás, é porque muita gente não consegue ter esse divisor, sabe? Tipo assim, eu não vou deixar influenciar no meu ambiente de trabalho aquilo que eu estou vivendo em outro local, seja onde for.
E isso é muito difícil. Não é todo mundo que consegue. E eu estava conversando até com um empresário, por coincidência, no sábado, e ele falou assim, eu estou com o meu sócio que está passando com um problema com a esposa, e ele está chegando na empresa e eu pego ele chorando. E aí os funcionários enxergam isso como uma fragilidade. E aí, porque não sabe o que está acontecendo e tal. E aí eu chamei ele para conversar. O só chamou. Eu falei, você falou o que com ele? Porra, você tem que virar homem. Merda, não pode trazer as coisas aqui para dentro, que as pessoas não sei o quê. Nossa, muito legal. Que eu tô olhando aqui, assim, o que você falando, eu tô assim, viajando, sabe assim, eu tô aqui viajando no que eu ouvi sábado. Então, assim, quer dizer, naquele momento que, de repente, a pessoa não tem lugar nenhum para correr, entendeu? E você está exatamente fazendo o inverso do que deveria ser feito. Mas é uma questão de entendimento mesmo de quanto é prejudicial essa ação. É por isso que eu te fiz a pergunta do conceito. Os gestores que são entre os 55 à frente não têm um entendimento do quanto é importante cuidar de gente. Não é cuidar de gente, Elaine, só para você me entender, de fazer festa, de fazer coffee break, de fazer uma confraternização. É cuidar da cabeça das pessoas, que era o que eu estava falando na semana passada com a outra convidada. E a gente precisa entender que as pessoas estão mais sensíveis depois de tudo que a gente passou. Então, esse é um ponto, por isso que eu gostei muito do seu tema. Indo mais profundo no seu tema, você trouxe alguns pontos bem legais, que foi a harmonização da assertividade e empatia. O que você quis dizer com harmonizar, né, empatia com assertividade? Então, eu queria até pegar o gancho do que você trouxe aí, dessa coisa de cuidar, né, do mental das pessoas, da cabeça. Eu acho que a gente precisa cuidar dos afetos, Carla, sabe? Eu acho que reconhecer que nós somos seres humanos, que somos afetados pelas circunstâncias, pelo que acontece ao nosso entorno, e que isso impacta a nossa capacidade de agir no mundo, é importantíssimo para a gente conseguir harmonizar essa ação, sabe? Essa entrega, esse trabalho. Porque se a pessoa está indo chorando para o trabalho, você acha que ela está indo porque ela quer chorar ali? Você acha que ela gosta Claro que de não. chorar e que as pessoas vejam que ela esteja chorando? Talvez né? ela não possa fazer isso em casa para não fragilizar mais ainda a esposa. Não, né, e provavelmente ela está entornando, ela está derramando ali, entendeu? Senão ela estava contendo aquilo. Ele é um homem, provavelmente de mais de 50 anos, né? Então ele tem também essa característica de a gente mais precisa introspectivo, ser, porque eu conheço. E a gente precisa ser forte, a gente precisa dar exemplo, né? Então, ele não vai fazer isso porque eu escolho fazer, né? Só se ele já tivesse muito espiritualizado além, mas talvez nem fosse aquele ali o lugar Perfeito. que ele ia fazer, né? Então, é importante a gente entender, assim, até voltando um pouco àquela pergunta que você falou lá no início, assim, né? Tem coisas que a gente não deve dizer, né? E quando a gente fala de assertividade, a gente está falando de dizer o que precisa ser dito, né? De dizer aquilo que precisa ser colocado. E até vale a gente desfazer a confusão, né? Assertividade não tem nada a ver com acertar, né? Senão é escrito com C, é escrito com 2 S, né? Não tem nada a ver com isso. A assertividade, ela é um meio de campo entre a passividade e a agressividade. Então, tem coisas que acontecem que, se a gente vai para a passividade, a gente realmente não coloca, não traz, deixa aquilo escondido e muitas vezes isso vira uma panela de pressão, né? Vai enchendo, quando chega uma hora vai direto para a agressividade, porque você não consegue conter mais. E aí, no outro extremo, você tem a agressividade, então você fala as coisas sem nenhum cuidado, de qualquer maneira, né? Tá falando sobre o que precisa ser dito, mas você está falando de um jeito que atravessa as pessoas, né? Que violenta muitas vezes o outro. E nem vai ter o efeito que você deseja. Carla, faria diferente. Eu tiraria a pessoa do ambiente, levaria para tomar um café, porque ela está precisando de alguém, né? Conversaria sobre a situação e falaria o seguinte: você não quer voltar amanhã? Porque, de repente, vai para casa, né? Relaxa. Ele é o dono da empresa. Eu sou sócio dessa pessoa. Vai para casa, relaxa, você está precisando, né?
se você precisar, eu estou aqui, se você precisar conversar, mas fora da empresa, porque, infelizmente, nem todo mundo compreende o que você está passando. Mas é verdade, né? As pessoas não entendem. E, assim, as empresas têm prazo, têm processo, têm entrega, têm cliente, têm exigência, né? Ainda mais empresas de auditoria e contabilidade, que é o caso. Então, assim, às vezes aquela ação ela não está sendo controlada porque está muito intensa, como você falou, está na panela de pressão. E eu vou te dizer, o choro é menos pior que o grito, porque poderia ser o inverso, poderia estar brigando. Você falou aí, eu lembrei, poderia estar gritando com as pessoas, com os colegas de trabalho, poderia estar sendo agressivo com os clientes, com as pessoas. Então, a ação ela foi do outro lado. Então, eu preciso compreender isso, que poderia ser a panela de pressão estourar, né? Então, isso aí, assim, um dos grandes medos das pessoas de explorarem essa situação, tipo, de chegar e conversar, é não saber o que fazer. E esse é um grande equívoco que aí entra até nesse conceito de empatia também, porque as pessoas acham que ser empático é dar a solução para o que a pessoa está passando, e não é. Muitas vezes, o fato de você chamar para um café, sentar e ouvir, não precisa nem dar conselho, dizer nada, é só ouvir, a pessoa só está precisando desaguar. Né? E ela pode falar, se ela sente que é seguro com você... Se ela confia em você, ela vai te falar. Ela vai trazer e isso vai ser suficiente, muitas vezes, muitas vezes. E, na maioria das vezes, principalmente o pessoal que já está mais acostumado a dar solução, a dar respostas, tem medo de passar por essa etapa e não saber o que dizer. Mas e aí, o que eu vou fazer? Né? A pessoa vai começar a chorar, eu não sei, eu não sou psicólogo, eu não sei o que fazer. Você não precisa fazer nada. Tem um ditado budista que é excelente para isso. Ele fala, não faça nada, só esteja lá. Você só precisa estar com a pessoa, ela só precisa sentir que você está com ela, sabe? Muitas vezes isso vai ser suficiente. E muitas pessoas precisam disso, né? Gente, a Elaine trouxe tanta coisa legal, daria 50 podcasts isso aqui, tá? Mas ela trouxe uns desafios muito legais relacionados ao trabalho e eu queria falar um pouquinho sobre esses 5 desafios que você trouxe, né? Então, primeiro você falou de conversas difíceis, né? É muito o nosso ambiente de trabalho, ele é muito auspicioso às vezes, né? Ele é quase um hospício assim, muitas vezes. Porque na realidade é assim, a gente tem muita para ser bem sincera, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu jamais daria para trabalhar no comércio. Porque, cara, eu não tenho dom para venda, né? Eu não consigo me vender ainda como contador. Imagine vender o produto de alguém, né? Então, eu não consigo. Eu não consigo pegar assim, você quer comprar isso? Você fala, cara, não quero, para mim acabou ali. Para mim acabou ali. E a pessoa fica, não, mas você não quer provar, de repente no corpo é diferente, né? E você prova, e a pessoa fala, não gostei. De repente outra cor, cara, eu já, tipo assim, eu não quero, e ponto. Então, eu não teria esse dom. Então, conversas difíceis passam por todas as esferas, né? E o relacionamento da venda é uma conversa, precisa conversar. Precisa ter um diálogo, né? Então, conversa, como diz um filme, são 2 pessoas, né? Você fala, eu ouço e te respondo, né? Tem que ter senão é você sozinho, né? Vai ser um monólogo. Monólogo. Então, conversas difíceis no meio de trabalho. Como é que isso configura assim nesse tema de comunicação não violenta? Olha, tem tantos pois é, imagina o caso. Então, eu queria mesmo que você exemplificasse, porque a gente sabe. Mas conta assim para a gente alguns exemplos, pessoal que está nos ouvindo. A gente tem muito audiência com empresários da área contábil, né, com empresários de diversas áreas. Fala uns exemplos aí sobre essas conversas difíceis. Bom, tem as clássicas que são o desligamento, né, de alguém. Nunca é uma conversa muito fácil. Tanto que tem gestores, inclusive, que delegam isso para o RH, eu sou uma delas. faz isso ainda. Não para o RH, mas para alguém que não é que eu não consiga, é que eu particularmente eu sou muito, apesar de todo mundo dizer que eu sou muito forte, eu sou muito emotiva, então eu penso sempre na pessoa dali para frente. Então, ali, às vezes... Então, assim, como eu penso sempre dali para frente, a chance de eu voltar atrás é 99%. Então, eu prefiro, às vezes, porque eu já fiz e já voltei atrás, já tive a experiência. Então, é natural você pedir para ficar por problemas pessoais. É natural. Por condição financeira. Eu passei por isso até agora recente, quando eu fui falar, entendeu? Então, e é muito difícil para mim. Eu olho no olho da pessoa e eu vejo que ela está sendo sincera e falando a verdade. Aquilo me
mas eu sei que eu não posso porque tem outras questões envolvidas, inclusive equipe, cliente, etc. Então, é um exemplo legal e eu acho que é uma coisa que eu tenho que amadurecer no sentido de ser mais forte e pensar além disso. Mas é difícil pra caramba. Então, eu acho Demitir é que difícil. ser forte não significa não se sensibilizar, né? Porque senão a gente desumaniza o processo e isso não é bacana, né? Então, acho que assim, como que a CNV contribui para esse tipo de conversa é justamente trazendo o elemento humanizador. Não é... Não, então você segue esse roteiro aqui e você não olha no rosto da pessoa porque você vai ver que ela está chorando, você vai querer voltar atrás. Não é por aí. Deixa a pessoa chorar. Pois é, você viu que é isso aí. Deixa a pessoa chorar, ela está triste, sabe? Isso vai impactar a vida dela, isso é real. Mas você sabe quem está assistindo fala assim, nossa, você é tão fria, tá vendo a pessoa chorando e nem se sensibiliza. Não, é porque mas lá no meio eu me é assim. sensibilizo, a gente pode se sensibilizar, isso não significa que eu Você tem que preciso mudar a mudar de atitude. ideia, Tudo bem. sabe? Mas aí o que você faz? Quando você se permite ser tocado por aquilo e entra num diálogo real com a pessoa, não é um seguir roteiro simplesmente, isso abre um campo para novas ideias. Talvez a solução não esteja desligar ou voltar atrás, tenha outra aqui no meio do caminho. E a gente, quando está focado em só fazer o que precisa ser feito e não ouvir a pessoa, a gente não abre espaço para ver essas outras alternativas. Então, quantas vezes eu já vi processos de desligamento que a pessoa, claro, queria ficar, a outra não tinha como ficar com ela, não podia, mas indicou para outro lugar, deu uma carta de recomendação, fez um outro tipo de contrato, né, esporádico e tal. Então, assim, quando você entende a necessidade do outro lado e a pessoa também entende a sua, esse é o cerne da comunicação não violenta, tá? É entender o que está por trás das posições, né? Quando a gente vai para uma conversa difícil, geralmente a gente se firma numa posição. Quando eu me firmo na posição, eu não vejo alternativas. Só tem a minha ou a sua. E a gente quer sair do ou. A gente quer ir para o e se. Né? Então, a gente quer ter criatividade para pensar em outras alternativas que atenda você e atenda a mim. Não necessariamente seriam as duas que nós chegamos aqui, entendeu? Ou uma das duas, né? Então, assim, isso que a comunicação não violenta ajuda demais no momento de uma conversa difícil. Tem um outro exemplo de conversa difícil que foi até interessante, assim, porque apareceu, eu estava dando um treinamento para líderes e eram várias turmas. Uma turma trouxe esse exemplo. Quando a pessoa trouxe esse exemplo, veio em todas as outras, sabe? Que é uma situação assim, eu preciso comunicar para um membro da equipe que ele tem mau cheiro. É difícil também isso. Olha que situação. Como que eu faço para comunicar isso? Então, leite de rosas ajuda. Você pode dar um presentinho, né? Chegar com a bolsinha, olha, eu queria falar com vocês, só entrega assim. Então, tinham essas tentativas, entendeu? Eu já tentei isso, eu já tentei dar um presente, eu já tentei um monte de coisa, sabe? E aí a questão é mais sutil. Por que isso te incomoda? Eu preciso saber de você que está trazendo a questão. Como que isso te afeta? Eu preciso entender qual é a sua necessidade nesse momento. A pessoa que tem mau cheiro é só a pessoa que tem mau cheiro. Como é que isso te afeta? De que você precisa? E que, quando isso acontece, parece que não está sendo atendido. Então, a gente precisa explorar, e aí cada caso é um caso, né? E aí a gente precisa entender o que é que vai te atender para saber como você vai fazer essa abordagem com a pessoa. E quando atinge todo mundo, por exemplo, a gente adora casos que aconteceram comigo, por exemplo, que a gente fala, a gente começa a repensar, né? Que eu já tive uma situação que banheiro, né? Banheiro é clássico, né? Assim, banheiro em empresa é um negócio complicadíssimo. Mas eu tinha, na época, 42 funcionários, 38 mulheres, 4 homens. 38 mulheres no mesmo ambiente. Com 2 banheiros, né? Porque não existia isso. Imagina, é loucura. E aí, toda direto, alguém chegava e falava, Carla, poxa, a menina da limpeza falava, tinha 2 situações. Vou te falar primeiro do homem e depois a da mulher.
Eu vou limpar o banheiro dos meninos, poxa, e quase todo dia tem pelo de saco no banheiro, no chão. Pô, complicado. Chefe, vai fazer assim, patroa, chefe, faz assim. Aí o bicho, e eu fui deixando aquilo, tipo assim, eu não queria Não quero lidar com isso. Porra, não quero lidar com isso. São 4 homens, porra, porque só vai ter, sei lá, né? A minha imaginação foi além da fronteira, porque que aquilo acontecia. Mas fui, tipo assim, deixei. Aí ela vinha daqui a pouco, passava uns dias, vinha ela, poxa, chefe, tá mais o cabelo. Aí, pô, ela viu que eu não tomava atitude nenhuma, claro, o que ela fez? Pegou o papel, um pano, limpou o banheiro, chegou na minha sala. Gente, brincadeira, quem está ouvindo não vai ver. E trouxe um bolinho assim, abriu na minha mesa. Chefa, tá aqui, ó, é isso aqui. Eu preciso que você resolva, porque eu não sou obrigada a limpar o banheiro com pelo de saco no chão. Pô, aí eu falei, mas olha, dona Maria, pode ser pelo do peito. Não é, não. A senhora cheira aí. Que não é, não. Beleza, chegou nesse nível. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu fui descobrir o motivo, né? Então, eu cheguei para o menino de TI e eu falei, eu quero que você olhe todos os computadores dos homens e veja quem está acessando o site de pornografia. E os horários. A primeira coisa que veio na minha cabeça era isso. Aí, não, isso foi real, é real mesmo, aconteceu comigo, real. Aí o menino do TI falou, ó, fulano, os 4. Mas esse aqui acessa 17 vezes em média por dia. Ele entra 17 vezes em sites diferentes durante o dia. Eu falei, opa, o alvo é esse. Esse é o alvo. Aí, beleza. Aí, reuni todos os homens e falei, para não apontar que é ruim, aí você vai me dizer se eu fiz certo ou errado, né? Se é técnica do negócio. Reuni todos, gente, está acontecendo essa situação. Dona Maria veio e reclamou. E eu com um pacotinho, com o saquinho, com os pelinhos, trouxe isso aqui, gente. Então, assim, eu não vou pedir para vocês tirarem a calça para eu identificar de quem é, né? Então, eu gostaria que, não agora, mas que quem está usando o banheiro de forma indevida, por favor, depois da reunião, viesse falar comigo. Porque a gente precisa resolver a situação, porque está uma situação complicada. A primeira foi assim, passou. Daí, beleza, ninguém veio. Eu já sabia quem era a pessoa. Chamei ela para conversar. E assim, eu, mulher, nova, tinha 20 e poucos anos, já gestora de empresa. Essa pessoa era mais ou menos da mesma idade. Eu falei, fulano, vamos fazer o seguinte. Você quer ver putaria? Pega seu celular, vai lá para a recepção e usa o banheiro do condomínio. Porque lá o Bigode, vocês se viram. O nome do porteiro era Bigode. E o Bigode já sabia, inclusive, que bicho, é conversa de corredor, né? Gente. Conversa de ver o negócio, eu já estava lá na portaria. Ele, cara, bicho, eu sei que é você, entendeu? Então, assim, por favor, vamos me convidar. Olha aqui, está aqui o relatório da sua máquina. E era. E ele confessou que era. Mas eu falei assim, pô, eu, mulher, falando isso para um homem, então não tive muito, vamos dizer, cuidado. Eu falei, cara, não dá, isso é uma questão de higiene, né, de respeito ao colega, então vamos fazer isso. Então, essa foi a minha atitude com ele. Com as meninas, a atitude, isso é muito comum em empresa, tá, Elaine? Muito comum, problemas essa coisa de usar banheiro, cheiro de banheiro, deixar descarga, não sei o quê, muito comum. As meninas eram o maldito do absorvente, sem ter o descarte correto. Antigamente, a gente não tinha aqueles saquinhos, isso tem mais de 20 anos, a pessoa tinha que ter higiene, enrolar e tal. E toda vez, uma menina ou outra chegava na minha sala reclamando que o absorvente estava virado para cima, sem não sei o quê, aquela coisa toda que, além de ter um cheiro horrível no banheiro que dá, pô, é desagradável. Desagradável. Né? Só que eram 38 mulheres. Aí, como é que você reúne? Eu não tinha sala de reunião para 38 mulheres. Eu fiz o inverso. Botei os meninos na sala de reunião e botei todo mundo no salão. E fiz a mesma coisa com todas as meninas. Aí começou... mulher é diferente, né? E aí, algumas se sentiram ofendidas, porque não sei o quê. Eu falei, gente, olha só, não estou acusando ninguém. Eu só gostaria que, da mesma forma que a gente resolveu o problema com os meninos, que vocês também falavam, eu gostaria que por favor, que vocês tomassem cuidado. É uma questão de respeito ao outro, né? Porque as pessoas vão usar o banheiro depois de você. Mas eu não falei em nome de ninguém. E a pessoa que era, a menina que era, vamos dizer, a pessoa que fazia isso, veio na minha sala e pediu demissão. Porque falou que se sentiu ofendida, mas não falei em nome de ninguém, até porque eu não sabia quem era. É mais fácil os funcionários vigiar e ir no banheiro depois para ver quem é, então, do que eu. Pode ter acontecido. Eu estou na minha isso, sala, né? Eu não sabia quem era. Eu falei, mas por quê? Não, porque eu me senti ofendida, é o que você falou. Ué, mas eu não falei seu nome.
Não, mas sou eu. E eu não quero mudar o meu hábito, eu faço isso na minha casa. Tá bom, demissão aceita. Ok, é isso. Tipo, eu fiz errado. Porque depois algumas meninas falam, não, você foi fria, você podia ter conversado com ela, que era excelente funcionária. Gente, ela é ótima tecnicamente, mas você tem que ter comportamento para trabalhar onde tem mais de uma pessoa. Não fui eu que demiti. Foi ela, porque ela queria que eu pedisse desculpa. Eu falei, eu não vou pedir desculpa. Então, assim, como é que a gente age? Como é que o empresário age? Cara... A gente tem uma tendência a generalizar quando a gente não quer ter uma conversa difícil no tete-a-tete com a pessoa. Então, a gente prefere falar para todo mundo, muitas vezes. Essa não é a melhor estratégia, né? Segundo a comunicação não violenta, é importante que a gente vá direto a quem a gente quer tratar a situação. No caso do menino que eu já sabia, eu Se deveria você ter ido já falar sabia, direto com poderia ele. ter falado direto com ele, né? E muito importante, Carla, a gente ter claro para a gente qual é a nossa intenção com essa conversa. Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é conectar com qual é a nossa intenção. Porque se eu só quero acusar a pessoa, se eu só quero culpar ela por alguma resolver o problema, coisa, né? Se eu só quero levantar essa bola, não é uma atitude legal, né? Não é uma coisa que vai trazer boas consequências depois, que vai trazer bons resultados. Pelo contrário, posso estar, inclusive, incitando uma atitude assim nas outras pessoas e as pessoas começarem a fazer comentários indiretos, né? Uns para os outros. E isso cria um ambiente de insegurança, cria um ambiente de fofoca, porque o que pode ter acontecido é quando você comunicou para todas e você não sabia quem era, então acho que você não tinha outra saída mesmo, né? Mas aí o que pode ter acontecido? Aquelas que sabiam quem era foram lá e ficaram zoando ela, entendeu? Pode ter tido um movimento de quem sabia ir lá, e por isso talvez ela se sentiu ofendida. E como as outras pessoas às vezes já sabem e vêm falar, ela fala, então ela também sabia. E aí acha que foi você que começou tudo, Perfeito. Entendeu? Então, tem todos os desdobramentos disso. Né? No caso aí, o gestor deveria chamar uma pessoa por pessoa. Então, mesmo sem saber. Tem outras formas, talvez, de tratar o assunto, que é controlar o ambiente. Né? Então, pode, por exemplo, isso é uma recomendação para tratar com criança, por exemplo. A gente não controla a pessoa, a gente controla o ambiente. A gente não controla a criança, a gente controla o ambiente. A gente cria ambientes propícios, e isso dentro do design organizacional também é como funciona. Então, a gente desenha um ambiente ou desenha rituais que favoreçam que o comportamento seja mais parecido com aquele que a gente deseja. Cria comunicações dentro dos ambientes. Hoje eu resolveria de outra forma. Na época, 20 anos atrás, era o que tinha. Mas hoje, por exemplo, a gente tem alternativas, que é o que você está falando, né? Hoje tem, em vários locais, você tem aquele negocinho de ser aquela sacolinha, você tem... Quer dizer, aí a pessoa também só não faz se ela não quiser, né? Mas hoje tem alternativa, né? Inclusive, a forma de comunicar também é interessante, né? Você estava contando, eu estava me lembrando de um amigo meu que é humorista, né? E que também fez formações comportamentais junto comigo e tudo. Ele frequenta uns bares, né, na região norte ali do estado e tal, e uma vez uma pessoa no bar que ele frequentava falou com ele, poxa, não sei mais o que eu faço, porque já botei cartaz no banheiro para o pessoal não jogar papel no chão e continua jogando. Ele falou, mas você escreveu o quê? Não joga papel no chão. Eu vou fazer um cartazinho para você. Aí ele foi lá e escreveu um cartazinho assim, seja uma pessoa maneira, joga o papel na lixeira. Fez uma rimazinha e tal. Então, assim, tem formas de comunicar também diferentes. O uso do não é uma coisa que não ajuda a gente, entendeu? Não faça mais isso. Nosso cérebro fica meio confuso com esse comando e, na maioria das vezes, ele só fica com a última parte. Faz. E aí faz. Você falou uma coisa legal que está até aqui na sequência, fofoca e reclamação, né? Que é sobre a comunicação não violenta. É ruim também, né? Gente, a fofoca forma é ruim de tudo, lidar né? com isso, né? A CNV também tem algumas dicas, assim, algumas formas para a gente lidar com isso. Porque tem gente que gosta, é hábito e, né, sei lá. Mas na maioria das vezes, Carla, a pessoa que faz fofoca, ela está numa tentativa de se sentir pertencente. Então, ela faz isso meio que tentando
ver se você compartilha com ela os mesmos valores dela. Então, ela fala coisa do tipo assim, você viu? Fulano falou que lá na empresa onde ele trabalhava também ele tinha problemas. Ele deve ser uma pessoa bem difícil, né? Então, tá querendo ver Luana, se você ouviu essa frase aí, Luana? compartilha. Luana tá nos bastidores aqui. Você ouviu essa frase aí que ela falou? Então, repete, Elane. Eu quero a Elane repetir, que a Luana está nos bastidores. A Luana, eu queria que a Elane repetisse essa frase que ela falou de quem faz fofoca. De repente, a pessoa quer o quê? Pertencimento. Ela está em busca de saber se você, muitas vezes, compartilha os mesmos valores que ela. Então, ela compartilha com você algo sobre alguém, porque ela tem uma opinião sobre, e quer saber se talvez você compartilhe a mesma opinião que ela. E acaba fazendo uma fofoca com isso. E ela deu um exemplozinho da fala. Tipo, você viu? Ela também já não se dava bem, né? Na empresa anterior, entendeu? Deve ser uma pessoa difícil. Eu preciso sair do meu corpo esse momento e pensar como você está falando, entendeu? Porque muitas vezes os comentários, que vamos chamar nem de fofoca, o comentário um pouco mais apimentado, não tem esse intuito, mas acaba tendo o mesmo resultado. Tem o resultado. Tem o resultado. O resultado eu é o concordo mesmo. com você. A gente tem que... eu trabalhei muito tempo com meu pai, ele falava assim, primeiro você observa, pensa, só fala se for necessário. Ai, gente, a sabedoria, tá vendo? Aí, e por quê? Porque a gente é muito, né, jovem, já fala, já quer resolver, já quer dar opinião, e normalmente a gente não tem a experiência do momento. Não é que você está certo ou errado, é o momento. Porque nem sempre é o quê, e sim como e quando. O que está certo é o como e o quando que está errado. Então, ele sempre falava isso. E o que você falou é pertinente muito a isso. Né? Então, às vezes, aquele comentário ele acaba criando um problema danoso lá na empresa, porque as pessoas acabam tomando aquilo como verdade, vai prejudicar toda a relação com aquela pessoa. Eu tive um caso desse no escritório recente também. E eu falava, gente, não é assim, né? Vamos, né? Por quê? Porque você acaba... como é que eu vou dizer? É tipo erva daninha, você acaba contagiando as outras pessoas com relação àquela pessoa. Ela deixa de ter o pertencimento da opinião dela e passa a ter o pertencimento da opinião dos outros, porque ela começa a tomar aquilo como verdade. E isso não é legal. É assim que se formam os rótulos, né? As pessoas começam a criar rótulos a respeito das outras e isso vira uma cultura na organização. É perigosíssimo isso. E aí você deixa de ir para a reunião com a Luana e você vai com a difícil da Luana, sabe? Por quê? Porque você ouviu que a Luana é difícil e um fala para o outro e um fala para você viu e tal. E aí vai criando esse burburinho em torno do nome da pessoa e a pessoa passa a ter outro sobrenome, né? Que é essa característica que vira o rótulo dela. Perfeito. Eu vou te fazer mais uma pergunta aqui. Você falou da eu nunca ouvi essa palavra, culpabilização. Você quis dizer em a comunicação não violenta, como é que ela trata isso? Ou você quis falar em relação às pessoas se sentirem culpadas? Qual foi o seu objetivo em trazer esse conceito para cá, para esse tema? Eu vejo muito, né, Carla, dentro das organizações, um comportamento de querer colocar a culpa no outro. Então, assim, você vai para uma avaliação, por exemplo, você vai ter um feedback, né, e seu gestor fala para você que você está atrasando as suas entregas. E você ouve isso como uma crítica. Ninguém recebe bem crítica. E quando você ouve isso, você quer se justificar, na maioria das vezes, dizer que você é um bom trabalhador, um bom profissional, e não tem nada ali que diz que você não é, né? Mas você ouve uma crítica e a gente já começa a criar essas historinhas na mente, e aí você tem, então, que envolver outras pessoas nisso, para poder tirar um pouquinho do peso que fica para você. Eu chamo de terceirizar a culpa. Isso. Então, mas foi o financeiro. O financeiro nunca me entrega o negócio a tempo para eu fazer o relatório, né, e tal.
Então, assim, a gente começa a criar um círculo de culpa, entendeu? Um vai culpando o outro. E dentro da comunicação não violenta, a gente entende esse tipo de atitude, porque na comunicação não violenta, a gente reconhece que todo comportamento ele existe para satisfazer, para atender alguma necessidade que é humana e legítima. Todo, e aqui é bom frisar, mesmo o mais bizarro, tá? Mesmo o mais violento. Ele existe para atender alguma necessidade minha. E quando eu uso a violência é porque eu acho que eu não tenho outra opção. Eu não consigo enxergar outra forma de fazer. É minha última alternativa. Violência, né? Então, assim, quando a pessoa, uma está culpando a outra, né? Dentro da comunicação não violenta, a gente entende que o que essa pessoa está querendo é empatia. Uma das principais necessidades que está por trás dessa culpabilização é a empatia. Por quê? Ela quer que o outro entenda como ela se sente quando ela é acusada e não é nada consciente, geralmente, isso. A gente acha que se o outro sentir, for culpabilizado também, ele vai entender como eu me sinto. Então, eu culpo o outro com uma expectativa oculta uma defesa, muitas vezes, de que o outro me entenda. Uma defesa. É muito legal você tocar nesse ponto de culpa, porque é o que a gente vê realmente dentro das empresas todo dia, né? As pessoas sempre... na minha empresa eu falo, ou nos meus parceiros, parem de terceirizar a culpa, vamos focar no problema. Você não precisa de defesa, a gente precisa de resolver. Então, eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui para resolver. Porque quando eu vou numa reunião e todos nós da área contábil, da área de direito e da área que lida com o cliente de prestação de serviço pessoalizada, a gente recebe uma demanda, tem que atender num prazo, dentro da perfeição, da assertividade, do estar correto, e é muita exigência, além do governo, aquela parafernália toda que a gente tem nesse país. Quando algo dá errado, a gente fala, ó, gente, pô, não entregou isso, isso e isso. E a pessoa fala... Não. O que está acontecendo que a gente não está integrando? Se é de José, então, olha só. Não está faltando, às vezes, eu ir lá no financeiro e tentar descobrir o porquê que ele está atrasando, já que é uma sequência de problemas do mesmo tipo. Não falta eu ter uma conversa, eu costumo dizer, a comunicação não violenta, vou usar da violência agora. Não basta eu tirar a bunda da cadeira e ir lá no cliente e falar, pô, eu estou aqui, dar o meu ombro para o cliente entender que eu estou junto com ele, dar a mão para ele e dizer lá para o pessoal que também é funcionário, que também está com a jugular ali, com a faca na jugular do dono da empresa, falar assim, pô, eu venho aqui para te ajudar, porque se eu te ajudar, eu me ajudo. E se eu me ajudo, a outra ponta lá vai ter o que quer. Não seria mais fácil? Então, eu falo, terceirizar a culpa não resolve. E, de repente, eu até concordo com você, e vou sair do corpo de novo, porque eu tenho que sair do corpo para concordar com você em algumas coisas, né? Que pode ser que eu queira que o outro sinta a minha dor. Mas, na boa, Elaine, se a gente... Às vezes, a gente tem que chegar para a pessoa e falar assim, cara, você tem que fazer um tratamento e procurar ajuda. Porque isso é assim há 50 anos. Então, não é você que é diferente de A ou B. Sempre foi. A Melu Gabriela. A pessoa fala, sempre foi assim, sempre não sei o quê. Né? Então, o meio profissional, ele é cruel. Porque ele foca muito resultado. Só que ele, hoje, atualmente, as pessoas... Eu tenho falado muito isso com os meus clientes, Elaine, muito. E nos podcasts com a Gislene, que se você conhece, sua amiga que esteve aqui, eu falo isso muito com ela. Ela presencia, ela fez um trabalho com um cliente meu há pouco tempo, e precisamos cuidar. Mas exatamente para não ter essa resposta, para não ter essa terceirização, para não ter essa vitimização que acontece muito. Ai, tudo acontece comigo. E aí, pô, tem gente que não tem paciência para ver essas coisas e vai lá dar uma comunicação violenta. Se vira, meu, não tem nada a ver com isso, entendeu? Então, a gente precisa realmente se colocar no lugar do outro. Pensar que, se for comigo até tal dose, eu posso até aguentar, mas eu não sei a dose que ele aguenta. Então, de repente, fazer o que você falou. Dá o seu ombrinho, né? Dá uma meia hora, uma horinha de tempo, alguns minutos para conversar com essa pessoa, tira ela do meio. A percepção de quem coordena é muito importante, olhar para o outro no olho. Tem que ter isso. Sabe qual é o problema hoje? Que eu não posso levantar, gente. Então, eu já ia levantar e fazer a cena. As pessoas entram pela porta e não olham as pessoas.
Bom dia, bom dia, bom dia. Pum, vou direto para a sala. Cara, você nem olha no olho, né? Então, assim, como é que você vai perceber que alguém está com um problema para você ter uma comunicação mais adequada para aquele momento? Se você não percebe o momento que as pessoas estão vivendo. Então, eu acho que está muito relacionado a isso. Eu acho que está relacionado não é a percepção, mas a importância que você dá para a pessoa que trabalha com você, para a pessoa que está com você. Né? Então, eu já tive várias situações de, poxa, eu presidi uma entidade, e lá é 20 e poucos funcionários, quantas vezes eu cheguei e falei, você está diferente, a pessoa vai na minha sala e desaba a chorar. Quantas vezes eu cheguei e falei, aconteceu alguma coisa, e a pessoa vai e começa, cara, e eu também me sinto bem fazendo isso, mas as pessoas nem olham. Então, as pessoas acham que se importar com o outro, dar bom dia, boa tarde, boa noite, é sentar na mesa e almoçar junto. Não, gente, não é isso. Tem que ter uma sensibilidade. E se eu, como gestor, não tenho essa percepção, ou eu aprendo, ou eu terceirizo para alguém fazer. Porque as pessoas precisam disso. É verdade, Elaine, porque tem gente que não quer. Então, vamos terceirizar para alguém que quer fazer. Então, Carla, eu arrisco dizer que talvez esse gestor deveria procurar outra coisa para fazer, porque ser gestor é cuidar de gente. Mas você sabe, né, que os acima dos 55 é difícil, né? É muito difícil. Alguns estão fazendo um esforço, né? Está existindo um movimento realmente de reumanização dessa liderança e tudo. Mas eu vejo realmente as dificuldades, né? E não é só os de mais de 50, não. Tem muito novo também, muito jovem, que tem essa dificuldade porque ainda tem um conceito equivocado de liderança, né? Ainda acha que liderar é mandar, é fazer o outro fazer o que ele quer, entendeu? E a base de violência, a base de agressividade, de arrogância, né? E você pode até conseguir. Você consegue, porque as pessoas fazem as coisas por medo, por coerção, né? Mas não é sustentável. Eu vou falar isso agora, não vai sustentar. Não é sustentável. Elaine, eu queria que você falasse para as pessoas olhando ali para a sua câmera as 2 dicas para que as pessoas, ou melhor 3, porque 2 talvez não sejam suficientes. Aliás, 3 também pouco, mas se contente com as 3, depois você assiste e ouve tudo. 3 dicas para que as empresas coloquem políticas de comunicação não violenta. Olha, acho que uma das coisas é justamente reaproximar as pessoas, né, umas das outras, enquanto seres humanos. Antes de sermos bons profissionais, nós somos pessoas, né? Então, sermos boas pessoas antes vai dar muito mais chance de sermos bons profissionais e entregarmos coisas melhores. Na realidade, eu acredito muito que quando as pessoas conseguem trazer a sua integralidade e aí trazer também o seu lado pessoal para as organizações, a gente alcança o máximo de potência delas, tá? E o desempenho vai lá para cima, né? Então, tem pessoas altamente criativas que são artistas, enquanto participantes de uma igreja, de uma banda, de uma coisa, e entra no profissional, vira um quadradinho. Você está perdendo potência dessa pessoa, né? Então, estimula a trazer o lado pessoal. Uma segunda coisa é esse medo de lidar com emoções, com sentimentos no trabalho, ele também é equivocado, porque a gente se coloca nesse lugar de que a gente vai ter que dar conta disso e resolver isso. As pessoas são as melhores fontes de solução para os seus próprios problemas. Assim. A gente não tem que dar solução para todo mundo, mas ouvir o que a pessoa tem para falar abre espaço naquela própria pessoa para encontrar a sua solução. E a CNV ajuda muito a gente nisso, numa qualidade de escuta, né? Na forma de ouvir, de trazer a nossa empatia. E o terceiro lugar é realmente sobre empatia, né? Por que muitas vezes é difícil para a gente oferecer empatia, demonstrar empatia? Porque nós estamos precisando de empatia. Então, cuida de você, né? Você gestor, inclusive, cuida de você, seja gentil com você, né? Ouça o que você tem a dizer aí internamente, porque quando você fizer isso, você terá muito mais espaço para poder sair e levar essa empatia para fora. E aí vai ser fácil o processo, não vai ser difícil mais. Profundo, hein, gente, esse podcast de hoje. Olha, Elaine, muito obrigada. Gente, a gente esteve aqui com a Elaine Viana falando sobre comunicação não violenta, Elaine Viana e Mafalda. Mafalda. Né?
falando sobre comunicação não violenta, nesse podcast incrível. Eu vou trazer a Elaine de volta, porque a Elaine arrasou, tá? Se ela quiser aqui. E, gente, não deixe de curtir nossas redes sociais, né? Nosso podcast está aí no YouTube, no Instagram, Facebook, TikTok e também no Spotify, para você ouvir e ver a gente. A gente volta na próxima semana com mais podcast para você.